Há uma seção perto do final do Antigo Testamento que a maioria das pessoas ignora. São 12 livros curtos, alguns com apenas um capítulo, com nomes difíceis de pronunciar: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A maioria das Bíblias modernas os chama de profetas menores, e o título é enganoso, pois nada nesses 12 livros é menor. Eis algo que quase ninguém sabe. Na Bíblia hebraica, esses 12 nunca foram 12. Eram um só, um único rolo, chamados de os 12. A tradição judaica se refere a eles em aramaico como Trei Azar, que significa simplesmente os 12. A referência mais antiga a eles como uma única coleção vem de um escritor judeu chamado Yeshua ben Sirá, por volta de 190 anos antes de Cristo. Fragmentos dos manuscritos do Mar Morto mostram o mesmo. O termo profetas menores só surgiu séculos depois, com um pai da igreja do século IV chamado Agostinho de Hipona. Ele usou o termo latino profetae minores e não queria dizer nada além de que esses livros eram mais curtos do que Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ele nunca quis que parecessem menos importantes, mas o título permaneceu. E o resultado é que, para a maioria dos cristãos hoje, esses 12 livros parecem o fundo do armário da Bíblia. Lidos uma vez, esquecidos rapidamente. Eis o que muda quando você os lê como um todo. Eles contam uma única história sobre um povo que quebrou a aliança com Deus, sobre o que Deus fez quando isso aconteceu e sobre o que Deus prometeu fazer para consertar as coisas. Juntos, os 12 livros oferecem a você toda a trajetória de como Deus lida com um mundo rebelde. E cada um deles, individualmente, é fascinante. O caminho aponta para Jesus. Para entender o que está acontecendo nesses livros, é preciso compreender o momento histórico em que se inserem, pois os 12 não estão flutuando no ar. Eles estão reagindo a eventos específicos que aconteceram a um povo específico em momentos específicos. A história começa no século 8 a.C., aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Nessa época, o reino que começou sob o reinado de Davi e Salomão já havia se dividido em dois. O reino do norte, chamado Israel, com sua capital em Samaria. O reino do sul, chamado Judá, com sua capital em Jerusalém. Ambos os reinos compartilhavam o mesmo Deus, os mesmos patriarcas, as mesmas escrituras. Mas estavam à deriva em direções diferentes. E ao norte, surgindo no horizonte, estava a Assíria, um dos impérios mais brutais que o mundo antigo já vira. Seus próprios registros reais relatam o esfolamento de inimigos vivos, o empilhamento de cabeças em pirâmides e a deportação de populações inteiras. Este é um mundo em que a primeira geração de profetas entra: Oséias, Amós, Jonas e Miqueias. Eles estão falando a um povo hebreu que é próspero por fora, mas apodrece por dentro. A economia está em alta, os cultos estão lotados, mas, por baixo, os ricos estão esmagando os pobres. A idolatria está se espalhando. A aliança está sendo tratada como uma vaga sugestão. E os profetas, um após o outro, chegam e dizem a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso não pode continuar. Então vem a segunda onda.
final do século VII e início do século VI a.C. A Assíria está em colapso. A Babilônia está ascendendo. Naum, Abacuque e Sofonias enxergam a tempestade que se aproxima. Eles observam Judá herdar os mesmos pecados que destruíram sua irmã ao norte e avisam que outro império está sendo preparado. E então vem a terceira onda. Depois da destruição, depois da queda de Jerusalém, do incêndio do templo e do exílio do povo na Babilônia, Ageu, Zacarias e Malaquias falam com aqueles que retornaram, sobreviventes, refugiados em meio aos escombros, tentando reconstruir suas vidas, tentando se lembrar de quem eram. 3 ondas, 3 séculos, uma história que se desenrola. E em cada um desses livros há uma constante: Deus é paciente, Deus é justo, e Deus manterá sua aliança mesmo quando seu povo não a cumprir. Oséias abre a coleção e a abre com uma das cenas mais desconfortáveis das Escrituras. Seu próprio nome já merece uma pausa para reflexão. Oséias, em hebraico, significa salvação. É a mesma raiz que nos dá o nome Josué e, em última instância, o nome Jesus. Portanto, o profeta que abre esta coleção de 12 livros é um homem cujo nome é uma promessa silenciosa: salvação. Deus diz a ele para casar-se com uma mulher chamada Gomer. O texto a descreve como uma mulher infiel. Seja porque ela já era assim ou porque se tornaria uma, o quadro é o mesmo. Oséias casa-se com ela. Eles têm filhos. E então ela o abandona. Ela se envolve com outros amantes. Ela dá à luz filhos cuja paternidade é questionada. E em meio à ruína de seu próprio casamento, Deus diz a Oséias algo que muda todo o livro. É isso que o meu povo está fazendo comigo. O casamento era a mensagem. A dor era uma janela para a dor de Deus. O reino do norte de Israel havia sido chamado por Deus para ser sua noiva. Ele os havia tirado do Egito. Ele lhes havia dado uma terra que mana leite e mel. Ele havia pedido uma coisa em troca: sejam meus. E eles disseram sim ao pé do Sinai. E agora estavam se deitando com todos os deuses que conseguiam encontrar: Baal, Azerá, os cultos de fertilidade das nações vizinhas. A vida doméstica de Oséias era a versão visível de uma realidade invisível. O povo de Deus estava cometendo adultério espiritual. E a maioria deles nem sequer se sentia culpada por isso. Mas é aqui que o livro muda. Em Oséias capítulo 3, Deus diz a Oséias para ir e resgatar sua esposa. Ela havia caído tão baixo que estava sendo vendida em um mercado. E Oséias paga o preço e a traz para casa. Não como escrava, mas como sua esposa. Esse é o primeiro retrato do Evangelho nos 12. Um marido que busca uma esposa que não fez nada para merecer ser buscada. Um redentor que paga um preço que não devia para trazer para casa uma pessoa que não conseguiu reconquistar seu caminho de volta. E a palavra central de Oséias, a palavra que permeia todo o livro, é a palavra hebraica Hesed. Significa amor leal, amor de aliança, o tipo de amor que não desiste quando o relacionamento fica difícil. Oséias 6, versículo 6, captura a essência de todo o livro em uma única linha: misericórdia quero
e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa palavra, misericórdia, é Hesed. Deus estava dizendo que nenhuma quantidade de atividade religiosa poderia substituir o amor leal, genuíno. Oséias também nos dá um retrato extraordinário de Deus. Em um momento marcante no capítulo 11, Deus fala como um pai olhando para um filho rebelde. Quando Israel era criança, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E então, alguns versículos depois, a voz de Deus se quebra. Como posso te abandonar, ó Efraim? Como posso te entregar, ó Israel? Meu coração se comove profundamente. Minha compaixão se inflama. É uma das passagens mais ternas do Antigo Testamento. Deus não é um juiz distante olhando para a rebeldia. Ele é um pai em agonia. E séculos depois, o Evangelho de Mateus retoma essa mesma frase: do Egito chamei o meu filho, e a aplica ao momento em que José e Maria trouxeram o menino Jesus de volta da fuga para o Egito. Oséias falava sobre a saída de Israel do Egito no Êxodo. Mateus percebeu um padrão. Onde Israel havia falhado como filho de Deus, Jesus teria sucesso. A mesma frase abrange ambas as histórias. Joel vem a seguir. E ele é um enigma. Ninguém sabe exatamente quando ele escreveu. Alguns estudiosos o situam bem no início, outros o colocam após o exílio. O que sabemos é que algo catastrófico aconteceu em sua época. Uma praga de gafanhotos, daquelas que devastam um país em poucos dias. Joel entra nesse desastre e diz ao povo que os gafanhotos não são apenas um evento natural, mas sim um prenúncio. Joel introduz uma expressão que se tornará uma das mais importantes de toda a coleção dos 12 profetas: o dia do Senhor. Ela aparece em 10 dos 12 profetas menores, e Joel define seu significado. O dia do Senhor é o dia em que Deus irrompe na história para corrigir as coisas, para julgar o que está errado, para salvar o que lhe pertence. Os gafanhotos são uma versão pequena e próxima disso, mas Joel enxerga além deles, para uma versão num futuro distante, quando o próprio Deus virá de uma forma que ninguém poderá ignorar. E então Joel diz algo que o Novo Testamento retomará e desenvolverá. Acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, Pedro se levantou e citou exatamente esta passagem como explicação para o que estava acontecendo, em Atos 2, versículos 16 ao 21. O que Joel viu à distância, Pedro presenciou em tempo real. Então surge Amós, um pastor de uma pequena cidade chamada Tecoa, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Não era um profeta profissional, nem vinha de uma família religiosa. Ele mesmo nos diz: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era pastor e cultivador de sicômoros. Um homem que furava os figos verdes para torná-los comestíveis para os pobres. E um dia, Deus o chamou e o enviou para o norte para confrontar o próspero e complacente reino de Israel. Amós é o profeta da justiça. Ele observa a classe rica que está ficando cada vez mais rica, oprimindo os pobres, e abre fogo. Eles vendem os justos por prata,
e os necessitados por um par de sandálias. Ele observa as mulheres que vivem no luxo enquanto os seus compatriotas passam fome e as chama de vacas de Bazã. Ele observa as pessoas religiosas que vão às festas e trazem ofertas e cantam canções, enquanto ignoram o sofrimento à sua porta. E ele fala em nome de Deus. Eu desprezo as suas festas, mas que a justiça corra como as águas e a retidão como um rio perene. Amós também inclui uma das passagens mais famosas sobre o dia do Senhor, e ela serve como um aviso para as pessoas que pensavam desejá-lo. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor! Por que desejariam o dia do Senhor? É trevas e não luz. O povo presumiu que o dia do Senhor viria para derrotar seus inimigos. Amós lhes disse a verdade. Seus inimigos não estavam apenas fora das fronteiras. O dia do Senhor exporia o que eles próprios haviam se tornado. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento, com 21 versículos, e é direcionado a uma nação, Edom, descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Havia uma rixa entre Israel e Edom que remontava a Gênesis, e quando a Babilônia finalmente destruiu Jerusalém, Edom não ficou parado. Eles comemoraram, saquearam, entregaram refugiados judeus que tentavam escapar. A mensagem de Obadias é curta e direta. Deus vê isso e Deus julgará. Mas Obadias conclui com uma frase que ilumina toda a coleção. Salvadores subirão ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. No fim, o reino pertence a Deus, não a Edom, não a Babilônia, não a nenhum império humano, mas ao Senhor. Então vem Jonas. E Jonas é o livro que não se encaixa no padrão. Todos os outros profetas registram sermões. Jonas quase não tem um sermão. Sua mensagem inteira em Nínive se resume a 5 palavras em hebraico: mais 40 dias e Nínive será destruída. Só isso. Em vez disso, o livro registra uma história sobre o próprio profeta, e o profeta, francamente, sai mal na foto. Deus diz a Jonas para ir para o leste, até Nínive, a capital da Assíria, e avisá-los do julgamento. Jonas vai para o oeste. Ele embarca num navio rumo a Tarsis, a atual Espanha, e tenta escapar de Deus navegando na direção oposta. Uma tempestade atinge o navio. Os marinheiros pagãos oram. Jonas dorme. Eles o jogam ao mar. Um grande peixe o engole. Ele ora. É vomitado na praia. Ele vai para Nínive. Prega o sermão mais curto da Bíblia. E toda a cidade se arrepende, do rei ao gado. E então Jonas fica irado, furioso. O motivo de sua fuga não foi medo, mas sim preconceito. Ele explica a Deus, no capítulo 4, exatamente por que fugiu. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Ele cita a própria descrição que Deus deu de si mesmo em Êxodo 34 e joga isso na cara de Deus, como se dissesse: eu sabia que se viesse aqui, o Senhor faria isso. O Senhor os perdoaria e eu não queria que fossem perdoados. Esse é o coração de Jonas. O profeta está irado porque a misericórdia de Deus se estende além de Israel. O livro termina com uma pergunta de Deus que nunca é respondida.
Não deveria eu ter compaixão de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? A pergunta permanece no ar. É feita a Jonas. Também é feita a cada leitor que já traçou linhas divisórias entre quem merece graça e quem não merece. Jesus, mais tarde, apontaria para essa história e a chamaria de sinal a respeito de si mesmo. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias no coração da terra. Miqueias, contemporâneo de Isaías, ministrou em Judá enquanto Oséias e Amós pregavam no norte. Ele viu ambos os reinos caminhando para o julgamento, e seu livro é famoso por 2 passagens. A primeira é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 700 anos antes do nascimento de Jesus, um profeta de uma pequena cidade mencionou o nome da cidade de onde o Messias viria. Quando os sábios do rei Herodes foram questionados sobre o local de nascimento do Cristo, eles citaram este versículo diretamente. O segundo versículo é Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de você senão que pratique a justiça, ame a misericórdia e caminhe humildemente com o seu Deus? A palavra traduzida como misericórdia aí é hesed novamente. Miqueias resumiu toda a exigência de Deus em 3 coisas: praticar a justiça, amar com amor leal, caminhar humildemente. Não realizar rituais, não oferecer o maior sacrifício. Justiça, misericórdia, humildade. É isso que Deus busca. Estamos na metade dos 12 profetas. Então, antes de prosseguirmos, aqui está onde estamos. Os 6 primeiros profetas, de Oséias a Miqueias, são os profetas do problema. Cada um deles nomeia um aspecto diferente de como o povo de Deus quebrou a aliança. Adultério espiritual, injustiça social, orgulho nacional, hipocrisia religiosa, recusa em estender misericórdia aos de fora. Juntos, eles pintam um retrato de um povo que se afastou tanto de Deus que o julgamento se tornou inevitável. Os 6 seguintes, de Naum a Malaquias, são os profetas da resposta: julgamento, a sobrevivência de um grupo de fiéis, o que as Escrituras chamam de remanescente, e a lenta reconstrução de uma esperança que aponta para um Messias vindouro. Essa é a estrutura dos 12, e uma vez que você a compreende, não pode mais ignorá-la. Uma breve palavra antes de prosseguirmos. E o tom muda. Naum continua de onde Jonas parou. Cerca de 150 anos depois que Jonas pregou e Nínive se arrependeu, Nínive voltou aos seus antigos costumes, talvez até piores. Os assírios já haviam destruído o reino do norte de Israel em 722 a.C., deportando as 10 tribos e substituindo-as por colonos estrangeiros. Agora, eles ameaçavam Judá. Naum se levanta e anuncia que o império que aterrorizou o mundo está prestes a cair. E cai. Em 612 a.C., exatamente como Naum previu, uma coalizão de babilônios e medos sitiou Nínive
e a destruiu completamente, a ponto de a cidade ser soterrada por mais de 2000 anos. As ruínas propriamente ditas só foram escavadas quando o arqueólogo britânico Austen Henry Layard começou a escavar o sítio de Kuyunjik em 1849, em frente à cidade moderna de Mossul. Durante séculos, a localização exata da cidade havia se perdido na memória. A própria terra acabou por responder à pergunta sobre onde Nínive havia estado. A mensagem de Naum contém uma frase que vale a pena guardar em qualquer época. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Naum não está apenas se regozijando com a queda de Nínive. Ele está dizendo que nenhum império construído sobre a crueldade dura para sempre. Deus vê, Deus age, e aqueles que se refugiam nele estão seguros mesmo quando as potências mundiais caem. Então vem Abacuque, zeros mais. E Abacuque é o profeta que fez as perguntas que você provavelmente já fez. O livro começa com uma queixa. Ó Senhor, até quando clamarei por socorro e tu não me ouvirás? Abacuque olha para o seu próprio povo, Judá, e vê corrupção por toda parte, violência, injustiça, os ímpios cercando os justos. E ele não consegue entender por que Deus não está fazendo nada a respeito. Deus responde, e a resposta não é o que Abacuque queria. Deus diz: eu estou fazendo algo. Estou levantando os babilônios e eles virão julgar Judá. A resposta de Abacuque é essencialmente: espere, o quê? Você vai usar uma nação mais perversa para julgar uma menos perversa? Como isso é justo? O que se segue é um dos diálogos mais honestos entre um ser humano e Deus em toda a Escritura. Abacuque não tem medo de argumentar com Deus, e Deus não tem medo de responder. A resposta está em Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Essa única frase se tornará a pedra angular da teologia do Novo Testamento. Paulo a cita em Romanos 1, versículo 17. Ele a cita novamente em Gálatas 3, versículo 11. O autor de Hebreus a cita em Hebreus 10, versículo 38. E quando um monge do século XVI chamado Martinho Lutero refletiu sobre Romanos 1, versículo 17, em sua torre de estudos em Wittenberg, algo se revelou. A passagem de Abacuque inserida nesse versículo tornou-se a chave que desvendou sua compreensão da justificação pela fé. A Reforma Protestante tem muitas raízes, mas uma das mais profundas remonta a um pequeno profeta do Antigo Testamento que fez uma pergunta difícil a Deus. Mas o mais extraordinário em Abacuque é a forma como o livro termina. Depois de argumentar com Deus, depois de lutar com respostas difíceis, o profeta escreve um cântico. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé sem circunstâncias, a alegria sem razões, uma confiança que não precisa da figueira para florescer para que a alegria continue. Sofonias vem a seguir. Vem-de-Begui, ele profetizou durante o reinado do rei Josias, o último bom rei de Judá, por volta de 630 a.C. E Sofonias, mais do que quase qualquer outro profeta entre os 12, enfatiza o tema do dia do Senhor. A expressão permeia seus 3 breves capítulos com mais intensidade do que quase qualquer outro livro do Antigo Testamento. Mas o livro não termina em trevas.
O capítulo 3 contém uma das passagens mais surpreendentes de toda a Escritura. Deus falando sobre o seu povo. O Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês, um guerreiro poderoso que os salvará. Ele se alegrará em vocês com grande júbilo. Com o seu amor, os acalmará e os exaltará com cânticos. Leia novamente. Deus canta sobre o seu povo. Após o julgamento, após o refinamento, o que resta é um Deus que se deleita nos seus... E agora estamos na reta final, os profetas pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias. O exílio aconteceu. A Babilônia destruiu Jerusalém em 586 a.C., 70 anos de cativeiro. E então, em 538 a.C., o rei persa Ciro emitiu um decreto permitindo que os exilados judeus retornassem para casa. Uma primeira leva retornou sob a liderança de Zorobabel. Eles lançaram os alicerces para um novo templo, e então a obra estagnou. Por 16 anos, nada aconteceu. Os alicerces permaneceram inertes. As pessoas construíram suas próprias casas. O templo continuou sendo apenas um alicerce. Em 520 a.C., Ageu surgiu. Sua mensagem é breve e implacável. Será que é tempo para vocês murarem suas casas revestidas de madeira, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo tinha tempo e dinheiro para terminar suas próprias casas. Alegavam não ter tempo nem dinheiro para terminar a casa de Deus. Ageu diz: isso não é um problema de orçamento, é um problema de prioridade. Poucas semanas após sua pregação, a obra recomeça. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué pegam em suas ferramentas. O templo é construído. E Ageu promete algo que não fazia sentido para seus contemporâneos. A glória futura desta casa será maior do que a anterior. O novo templo era menor e mais simples do que o de Salomão. Os mais velhos, que se lembravam do primeiro templo, choraram ao verem os alicerces do segundo. Como poderia a glória futura ser maior do que a anterior? Ageu não disse, mas séculos depois, um carpinteiro judeu entraria naquele mesmo templo e ensinaria. A glória futura não estava na arquitetura, estava em quem entraria por suas portas. Zacarias prega ao lado de Ageu. Ele é mais jovem, mais visionário. E seu livro é um dos mais longos dos 12, com 14 capítulos. Ele tem 8 visões estranhas nos capítulos 1 ao 6. Cavalos, candelabros, pergaminhos voadores, anjos medindo Jerusalém. E então o livro se abre em algumas das profecias messiânicas mais claras do Antigo Testamento. O Novo Testamento cita ou alude a Zacarias mais de 70 vezes. Cerca de 1/3 dessas referências aparece nos Evangelhos. E o livro do Apocalipse também se baseia fortemente nele. Zacarias 9, versículo 9, é lido todos os anos no Domingo de Ramos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. 500 anos antes de Jesus entrar em Jerusalém no Domingo de Ramos, Zacarias descreveu a cena. Zacarias, capítulo 11,
profetiza que o pastor seria vendido por 30 moedas de prata, o mesmo preço que Judas receberia mais tarde por trair Jesus. Zacarias 12, versículo 10, prevê um momento em que o povo olhará para aquele a quem traspassaram e chorará. João cita esse versículo descrevendo a crucificação. O livro termina no capítulo 14 com uma visão do dia do Senhor que é maior do que qualquer evento nacional isolado. O próprio Senhor estará no Monte das Oliveiras. Ele será rei sobre toda a terra. E naquele dia, o Senhor será um só, e o seu nome um só. E então vem Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Aproximadamente 430 anos antes de Cristo, o templo foi reconstruído há quase um século. A novidade passou. Os sacerdotes estão entediados. O povo está cético. Eles trazem animais doentes como sacrifícios. Eles roubam a Deus em seus dízimos. Eles se separam de suas esposas e quebram a fé uns com os outros. E fazem perguntas cínicas. O livro de Malaquias é estruturado como uma série de disputas. Deus diz algo, o povo responde: como assim? E Deus responde: eu os amei, diz o Senhor. As pessoas respondem: como nos amaste? Esse é o clima espiritual no final do Antigo Testamento. Não uma rebelião ativa, apenas um ceticismo lento e desgastante. Um povo cumprindo formalidades e pedindo a Deus que prove seu amor. Mas Malaquias termina com uma promessa que abre as cortinas do Novo Testamento. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E então, no capítulo 4, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Duas figuras, um mensageiro e, em seguida, o próprio Senhor. Seguem-se 400 anos de silêncio. Nenhum profeta, nenhuma nova revelação, apenas espera. E então o Evangelho de Marcos se inicia. O começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de ti, o qual preparará o teu caminho. Marcos está citando Malaquias. O precursor é João Batista. O Senhor que vem é Jesus. Entrando em seu templo, o último versículo do Antigo Testamento e o primeiro capítulo do Novo Testamento estão ligados por um único fio condutor. E esse fio condutor é uma promessa feita por meio de Malaquias. Afaste-se dos 12 livros e o que você vê? Um povo que quebra a aliança. Um Deus que os persegue mesmo assim. Profetas que nomeiam a doença e prescrevem a cura. O julgamento que vem quando a doença é ignorada. Um remanescente que sobrevive. Uma promessa que permeia cada livro, cada século e cada desastre. Deus não está feito, e cada profeta nesta coleção está, de alguma forma, apontando para a mesma pessoa. Oséias aponta para um marido que resgata uma noiva infiel. Joel aponta para um espírito que será derramado sobre toda a carne. Amós aponta para um dia em que a justiça fluirá como um rio. Obadias aponta para um monte Sião, onde o reino do Senhor se estabelecerá. Jonas aponta para 3 dias nas profundezas e uma ressurreição. Miqueias
aponta para um bebê nascido em Belém. Naum aponta para um refúgio no dia da angústia. Abacuque aponta para uma justiça que vem pela fé. Sofonias aponta para um rei que canta sobre o seu povo. Ageu aponta para um templo cuja glória vem daquele que nele entra. Zacarias aponta para um rei humilde montado no jumento, transpassado e lamentado. Malaquias aponta para um mensageiro e um Messias que purifica e salva. 12 vozes, um só Cristo. Há um pequeno detalhe na estrutura da Bíblia hebraica que captura tudo isso. Na ordem judaica, os 12 são os últimos livros dos profetas, e os 12 terminam com Malaquias. O texto se encerra com uma palavra ressoando no ar: um dia prometido do Senhor, um mensageiro prometido, um retorno prometido. E o Novo Testamento se inicia com a genealogia de Jesus, o Messias prometido, surgindo nas páginas após 400 anos de silêncio, nascido em Belém, exatamente onde Miqueias disse, precedido por um precursor no espírito de Elias, exatamente onde Malaquias disse, entrando em Jerusalém, montado em um jumento, exatamente onde Zacarias disse, transpassado e lamentado, exatamente onde Zacarias disse, derramando o Espírito, exatamente onde Joel disse, 3 dias nas profundezas, exatamente onde Jonas apontou. Os 12 não são 12 livretos dispersos, são 12 capítulos de uma promessa, e cada capítulo dessa promessa tem o mesmo nome escrito abaixo. Lembre-se de onde começamos. O primeiro profeta da coleção se chama Oséias, salvação. A mesma raiz hebraica que nos dá Josué e, em última instância, o nome Jesus. A coleção começa com um homem cujo nome significa salvação e termina com a promessa de um Senhor que virá e um dia que ainda está por vir. Entre esses dois extremos, 12 vozes passam 3 séculos detalhando como será a salvação, quanto ela custará e quem a trará. Eis o que me ficou gravado após lê-los todos juntos. Os profetas menores não bajulam seu público. Eles não suavizam a mensagem. Eles nomeiam o que está errado. Eles não desviam o olhar da injustiça, da idolatria ou da hipocrisia. E não fingem que os tempos difíceis passarão por si só. Há algo profundamente honesto nesses livros. Eles levam o pecado humano a sério, levam o sofrimento humano a sério e se recusam a mentir ao leitor sobre qualquer um dos dois. Mas também se recusam a terminar em desespero. Cada um deles, mesmo o mais severo, tem um fio de esperança que o atravessa. Oséias termina com cura. Joel termina com restauração. Amós termina com reconstrução. Obadias termina com o reino do Senhor. Jonas termina com a compaixão de Deus. Miqueias termina com Deus pisando nos pecados e lançando-os nas profundezas do mar. Naum termina com refúgio. Abacuque termina com regozijo. Sofonias termina com Deus cantando. Ageu termina com uma promessa. Zacarias termina com o Senhor reinando. Malaquias termina com o sol da justiça nascendo, com cura em suas asas. Isso não é otimismo ingênuo.
é a profunda e obstinada confiança de pessoas que viram o pior que o mundo poderia produzir e ainda assim creram que Deus não havia terminado sua obra. A aplicação não é complicada. Se você está lendo os 12 livros e sente que está assistindo a sua própria vida, a sua própria nação, a sua própria época, isso não é por acaso. Esses livros falam através dos séculos, porque a natureza humana não muda e o caráter de Deus também não. A mesma deriva que destruiu Israel pode acontecer em qualquer coração. O mesmo amor leal que buscou Israel ainda busca hoje. E o mesmo dia do Senhor para o qual os profetas apontaram é o mesmo dia para o qual todo crente ainda caminha. Os 12 não estão dizendo que o mundo está bem. Eles estão dizendo que o mundo está destruído e que Deus ainda não terminou. Eles estão dizendo que o julgamento é real e a misericórdia é mais profunda. Eles estão dizendo que impérios caem e o reino do Senhor permanece. Eles estão dizendo que profetas vieram e profetas se foram, mas a palavra que eles carregavam sempre os levava a algum lugar. Há uma cidade chamada Belém, há um homem chamado Jesus, há uma cruz, há um túmulo vazio, há um dia ainda por vir. Se este estudo ajudou você a ver algo novo nas Escrituras, se inscreva no canal Simplesmente Cristo e deixe um comentário, mesmo que seja apenas uma palavra. Compartilhe com alguém que tenha pulado o final do Antigo Testamento e que o Deus dos 12, o Deus cuja paciência ultrapassa nossa peregrinação e cuja misericórdia nos alcança em nossa fuga, esteja contigo onde quer que estejas hoje. Que Deus te abençoe.